a unção de Deus esteja na sua vida, que a unção de Deus esteja no seu viver, que a bênção do Senhor te alcance em plenitude. Eu quero dar continuidade ao que viemos falando nesses dias a respeito de ser salvo e dos ensinamentos de Jesus. Ontem falamos quem entrará e vimos quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Senhor. Não é aquele que pratica boas obras, não é aquele que faz milagres, não, é aquele que tem intimidade, que conhece o Pai. E aquele que conhece o Pai, que conhece a Jesus, esse sim entrará no reino dos céus. Esse sim será reconhecido por Jesus. E ele vai dizer: vinde, bendito. Para os que só praticam a obra, para aqueles que só fazem as boas obras, a esses Jesus vai falar assim: não vos conheço, nunca vos conheci, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, querido, mas Jesus dá continuidade, ele está caminhando para o final do seu ensinamento no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. E ele fala a respeito de colocar em prática. Ele ensinou vários assuntos. E nesses dias, eu não sei quantas palavras nós ministramos nessa série do Sermão do Monte, mas foram ensinamentos de Jesus. A pergunta é: você tem praticado? Você tem colocado em prática o que você tem aprendido? Ou você somente conhece? Ou você somente adquiriu conhecimento? Ameliou mais conhecimento para o seu cabedal de conhecimento? E olha o que Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus faz aqui um paralelo com aqueles que ouvem, conhecem e praticam, e aqueles que ouvem, conhecem e não praticam. Inicialmente, ele mostra o lado positivo, né? Aquele que ouve, conhece e pratica. E ele faz uma comparação. Ele assim: aquele, olha lá, é um homem prudente. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, querido, edificar a casa é a sua vida. Quando falamos, eu estou edificando a minha casa, na verdade, estou edificando a minha vida. Aquele que ouve os ensinamentos de Jesus, que os pratica, a diferença não é ouvir, a diferença é praticar, é colocar em prática o que se ouviu, o que se aprendeu, é praticar. Aquele que ouve e pratica é uma pessoa prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Olha, e a rocha é Jesus. Ele é a rocha que não se abala. Ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Deus o fez pedra angular, pedra de esquina, pedra de referência. Olha, quando a gente olha e vê a pedra
de ângulo. Quem constrói uma casa tem que pegar o ponto, e daquele ponto se faz o gabarito e coloca no gabarito daquele ponto, tira todos os graus, as medidas da casa. Então, a pedra angular, é a pedra de ângulo, ela dá referência para se edificar a casa. Quando não tem uma casa edificada com referência, com a pedra angular, ela fica toda torta, toda fora de esquadro, toda fora de jeito, e a tendência é cair. Com mesmo usando materiais bons, se ela não estiver dentro do padrão, dentro do prumo, ela vem a ruir. E olha, Jesus fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, querido, se você está ouvindo os ensinamentos de Jesus e tem praticado na sua vida, você é uma pessoa prudente. O que é praticar? É viver, é botar em prática o conhecimento. Há uma diferença entre saber e viver. Nem tudo que eu sei eu vivo, e nem tudo que eu vivo, né, é algo que possa influenciar. Eu tenho falado que quando eu fui estudar teologia, eu fiz uma separação do que eu sei e do que eu creio. Porque muitas vezes o que eu sei pode abalar a minha fé. Mas o que a minha fé está firmada em Cristo Jesus. Então, eu posso saber, mas isso não pode interferir na minha confiança, na minha fé em Cristo Jesus. Então, aquele que crê e pratica é semelhante a um homem prudente. É aquele que faz a sua casa, que constrói a sua vida alicerçado em Cristo, alicerçado nos ensinamentos, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou, amando, praticando, sendo um verdadeiro cristão. Este é aquele que pratica a palavra, é aquele que está alicerçado, aquele que pratica. Para que você possa praticar a palavra, é necessário que você esteja alicerçado na rocha, você esteja firmado em Cristo Jesus. Porque se você não estiver firmado em Cristo, você não tem condições de praticar a palavra. Aquele que está firmado nos seus conhecimentos, está firmado nas suas teorias, esse não tem como praticar. Pode até fazer algo por um tempo, mas não é perene. Então, querido, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo neste momento, eu te chamo a ser uma pessoa prudente, a edificar a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, porque Ele é a rocha que não se abala, permanece e permanecerá para sempre. Esteja alicerçado, esteja firmado em Cristo Jesus, porque fora dele não há existência. Então, querido, minha querida, pratique a palavra. Seja prudente, seja um praticante, não somente um ouvinte. Estamos na época de muitos ouvintes, né? Eu tenho falado que tem pessoas que assistem, né, os cultos. Eu tenho até falado na igreja: você está aqui para assistir um culto ou para cultuar? Há uma diferença. A assistência está fora. É um agente passivo. O ativo é aquele que está cultuando. Ativo é aquele que está praticando a palavra. Eu posso conhecer a palavra, sou passivo. Eu posso praticar a palavra, sou ativo. Eu ajo sobre a palavra. Pedro, em certa situação, quando no início do seu chamado, Jesus estava ali e pediu a Pedro para o levar a mais um pouco dentro do mar, para que ele pudesse ensinar
e depois falou para Pedro lançar a rede, e Pedro fala assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, não tive resultado, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Então, querido, na verdade, não é somente conhecer, é conhecer e praticar a palavra de Deus. Viver o que você prega e pregar o que você vive. Isso é essencial, isso é primordial. Vamos realmente viver a palavra do Senhor. Vamos edificar a nossa vida na rocha que é Cristo. Ele é a rocha, e prudente é aquele que edifica a sua vida sobre esta rocha. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Pai, neste momento eu quero colocar os teus filhos que estão nos ouvindo, Senhor, e que nós possamos realmente ser praticantes da palavra. Sermos prudentes e edificando a nossa vida em Ti, Senhor. Que Tu seja o alicerce do nosso viver. Que nós possamos viver a Tua palavra, os Teus ensinamentos, colocá-los em prática na nossa vida, na nossa casa, no nosso viver. É o que eu Te peço, Senhor. E que fazendo isso eu sei que nós vamos ver resultados. Nós vamos ter um evangelho de resultados no nosso viver. Não um evangelho teórico, mas um evangelho prático, vivo e puro. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Ajude a divulgar a palavra do Senhor. Ajude a pregar o evangelho. Compartilhe esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Porque Ele vive, eu posso crer.